Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. Nossa mensagem hoje está intitulada Avaliação e ela está lá no capítulo 24 do livro Amizade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. Meimei hoje vai nos conduzir a avaliarmos a nossa própria vida, uma vez que em todos os momentos Deus se manifesta pela assistência bondosa dos espíritos amigos. E quanto a isso, Kardec vai nos ajudar. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Vamos pensar juntos que os nossos pensamentos, muitas vezes, temos consciência plena que eles são nossos. Porém, há vezes que as nossas intuições são enormes, que no meio do caminho temos um repente e queremos mudar a rota, que estávamos conduzindo a nossa vida de uma forma e queremos conduzir, ou vem o pensamento para conduzir de outra. Queríamos dar uma resposta repentina e fomos convidados ao silêncio edificante. Os nossos pensamentos se misturam muito com os espíritos que nos influenciam e, por isso, uma grande necessidade de vigilância, porque os espíritos que nos assistem, os espíritos que estão ao nosso redor, buscando influenciar a nossa vida, são aqueles que nós vamos aproximar de nós pelo exercício do pensamento, pela sintonia na comunhão, dos pensamentos, essa sintonia de ideias. Então, essa distinção, na pergunta, se não me engano, 460 e 461, Kardec vai explicar que nem sempre, e os espíritos juntos, é bom distinguir esses pensamentos, quais são nossos, quais são os de espíritos que se aproximam. O importante é que nós tenhamos distinção do bem e do mal que agimos. Da onde provém, pouca coisa pode mudar se em nós há o ímpeto de fazermos o bem ou o mal. É como aqui na Terra, não adianta termos a pessoa mais sábia ao nosso lado se não queremos seguir-lhes o conselho. Ao mesmo tempo, se tivermos as pessoas de pensamento mais baixo, não vamos cometer o erro se nós estivermos predispostos a isso. O importante não é o que eu faço com o que vem de fora, em forma de seguimento ao que o outro me sugere, mas é o que eu faço no exercício do meu livre-arbítrio. E aí a gente vai pensar nessa avaliação, porque todos nós temos pessoas que amamos e essas pessoas, inevitavelmente, uma hora vão nos trazer algum problema. E isso é natural. Dentro da casa de todos nós temos isso. Mas Meimei vai nos convidar a não ficar relembrando o tempo todo das mágoas, dos problemas, depois de superados. E aí nós vamos perceber a ação bondosa de Maria Santíssima. Judas, depois de ter percebido que vendeu Jesus por 30 moedas, ele vai ao Vale dos Suicidas. E ele suicida. Ele vai ao campo de sangue, como ficou conhecida aquela área. Mas Maria Santíssima, tempos depois, desencarna. E o primeiro pedido a Jesus foi ir ao encontro de Judas e resgatá-lo. Ora, Maria sofreu com a opção da vida de Judas em trair seu filho. Maria sofreu vendo Jesus sofrer, mas depois de superado vai em assistência. E ao invés de ficar lembrando e se remoendo uma mágoa, supera a mágoa pelo exercício do amor.
Todos nós vivemos conflitos. Conflitos íntimos, conflitos de ideias, mas Meimei nos convida a voltarmos o nosso pensamento para a espiritualidade que nos ajuda em silêncio, a superarmos esses conflitos. Às vezes a gente está tão cansado e está tão estressante e mal fazemos uma prece na hora de dormir, mas no outro dia levantamos reparados. Mal percebemos o quanto estamos bem. Sabemos que estamos diferentes e achamos que isso é obra do acaso. Mas não. Quantas e quantas vezes, na hora de nossos conflitos, temos os nossos amigos espirituais ao nosso lado, buscando equilibrar e contribuir para o equilíbrio de nossas forças. Quantos acidentes nós vemos no nosso planeta Terra? Os noticiários sempre noticiam, mas quantos acidentes horríveis tem as pessoas ali que sofreram acidente e saem bem do acidente? Às vezes a gente olha o carro e fala, nossa, não deve ter sobrado nada do corpo daquela pessoa. E a pessoa está lá em pé do lado do carro, com poucos arranhões. Vamos perceber que os espíritos amigos nos ajudam a não deixar que os nossos males sejam maiores. Os males vão chegar até nós, mas poderiam ser bem maiores, porque nós somos muitas vezes imprudentes, invigilantes. Então eles interferem para que não sejam maiores e nos levem ao pensamento, ao raciocínio, à reflexão, para que não incorramos em erro semelhante nas próximas vezes. Se vencemos os nossos pensamentos e as nossas más tentações, os pensamentos suicidas, os pensamentos pejorativos, vamos perceber e vamos meditar de que os bondosos espíritos nos ajudam, tentando fazer com que os maus pensamentos sejam substituídos por pensamentos virtuosos e assim rompam com o ciclo vicioso que estabelecemos em nossas vidas, ajudando-nos a entrarmos em um estado de equilíbrio. Por vezes nos vemos assolados pelas doenças ditas intratáveis, mas os espíritos nos ajudam ao reerguimento muitas vezes em silêncio e fluidificam a água que nós bebemos, ampara o ambiente doméstico, revigora as forças íntimas. Então, uma coisa que Meimei vem trazer para a gente hoje é que a assistência de Deus ela é constante em nossas vidas. E se nós não percebemos, é porque ainda não estamos com os olhos de ver e ouvidos de ouvir que Jesus falava 2000 anos atrás. Porém, os bondosos espíritos que estão à nossa volta nos ajudam a perceber a ação de Deus. E como ter acesso então aos bons espíritos? Pela reforma íntima, olhando para si mesmo, tentando elevar-se em contato com o Evangelho de Jesus, lendo e estudando as obras espíritas, tendo comunhão com os bons espíritos através dos bons pensamentos. Nós temos muitas ferramentas, como a caridade. Então vamos acessá-las. E coragem, meus irmãos, porque é possível, não é difícil e basta nos disciplinarmos para a boa ação. Vamos para a mensagem de Meimei. Avaliação. Quando tiveres superado graves problemas de relacionamento no grupo das pessoas queridas, não te detenhas na lembrança das aflições e lágrimas que, porventura, tenhas trazido por dentro do próprio coração. Pensa no concurso recebido de benfeitores da vida maior que te escoraram na travessia de inesperadas perturbações. Quando saístes desse ou daquele acidente sem calamidades fatais, não te fixes nas recordações das fases difíceis de semelhante acontecimento. Reflete no auxílio dos enviados do bem que conseguiram colocar-te a salvo de consequências a lamentar.
Quando vencestes lutas e tentações que te situavam às portas da insanidade ou do suicídio, não te demores nas rememorações dos fatos que te impeliam a enganos e alucinações. Medita na dedicação dos amigos espirituais domiciliados em plano superior, que te evitaram a queda nos despenhadeiros da sombra. Quando varaste o tratamento da saúde comprometida por enfermidade complexa, não te cristalizes na ideia de doença e sofrimento. Imagina a generosidade dos mensageiros da luz que te reduziram às crises orgânicas, sem que disso te apercebesses, socorrendo-te tanto na assistência médica como também no caminho daqueles que te rodeiam, a fim de que se alongue a existência na Terra, com a oportunidade de trabalhar. Ainda mesmo, nas provas que consideres claramente infelizes, não te craves em pensamento de tristeza ou desânimo. Avalie as bênçãos que te ficam no balanço de qualquer ocorrência e agradece o saldo dos recursos e vantagens com que a misericórdia divina te favorece. Na certeza de que os emissários dos céus te ajudarão a reconhecer que Deus, em qualquer situação e em qualquer tempo, faz por todos nós o que seja melhor. Meus irmãos, tenhamos todos um bom dia e que Jesus nos abençoe.